Mas é isso. Vamos lá para o final da live, porque essa é uma big live, né? Uma live assim gigantesca, Exato. mas Com muitas revelações. proporcional à quantidade, né? A grandeza da revelação que Deus está dando, né? Isso. Então, olha só. Agora, eu só queria fazer um acréscimo sobre a questão do cântico de Moisés, ali quando eles atravessam o mar, que se dá um pouco antes da batalha do Armagedon ali também, ou seja, porque é como se aqueles que foram arrebatados agora estão diante da presença de Deus, então eles estão cantando diante de Deus, assim como o povo cantou dizendo, o Senhor nos livrou, agora os que estão na presença de Deus também estão cantando, né? Então eu queria só fazer um acréscimo sobre o cântico antes da gente falar do Sinai. Por quê? Porque esse acréscimo ele vai ter sim uma conexão com o que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, quando a gente olha para esse nosso mapa, então a gente já falou do Egito, apontando para a Babilônia, onde eles foram escravos, já falamos sobre o chamado das duas testemunhas, como eles vão operar com poder, quando eles vão tirar o povo para fora, fazendo sinais e prodígios, vão conduzir pelo deserto, vão atravessar o mar. Agora a gente chegou nessa parte 5, que é a última parte da nossa live, que é a chegada no Monte Sinai, e que na realidade os profetas vão apontar falando do último êxodo, mas trocando algumas figuras. Em vez de usar os descendentes da carne de Abraão, eles vão falar dos descendentes da fé, né? Em vez de falar de 400 anos, eles vão apontar para 144 ou para 6 milênios. Em vez do faraó, eles vão trocar pelo anticristo. Em vez de falar de Moisés, eles vão apontar para as duas testemunhas. Em vez de Moisés e Arão, é as duas testemunhas. Né? Então Deus está mostrando várias figuras aqui. Em vez do mar se abrir, agora é o céu que vai se abrir. Em vez do faraó, vai ter o dragão lá do Apocalipse. Em vez de Amalequitas, nós vamos ter um Armagedon. Deus está mostrando figuras. Em vez do cântico de Moisés, nós vamos ter um novo cântico, que é também chamado de Moisés ou do Cordeiro, né? Em vez dos ossos de José, você vai ter a ressurreição dos mortos. Então tem muita figura aqui, irmãos. Mas eu queria fazer um acréscimo aqui sobre o cântico de Moisés, porque isso vai estar ligado aos 144 mil que estão no Monte Sião. E você vai ver que lá no cântico de Moisés já estava sendo revelado também os 144 mil. Só que não com essas palavras, mas você vai ver links de conexão, tá bom? Uhum. Então preste atenção. Quando a gente lê o cântico de Moisés, nesse cântico tem várias revelações. Por exemplo, eu anotei aqui algumas, né? Ele diz assim, no cântico de Moisés vai estar escrito, e a terra os tragou. É a mesma coisa que vai acontecer aqui em Apocalipse 12, a terra vai tragar o rio, né? E o levaste à habitação da sua santidade, está lá no Cântico de Moisés. Aonde que é a habitação da santidade? Ele estava falando do Sinai, mas ele também está apontando para Sião, por isso que Apocalipse vai mandar a gente lembrar do Cântico de Moisés. Isso. Ele vai dizer aqui ainda, o povo que adquiristes, essa frase, o povo que adquiristes, é que eu quero que você guarde, porque eu vou ler na Bíblia daqui a pouquinho para vocês. Mas ele vai dizer, o povo que adquiristes, tu o introduzirás no monte da tua herança. O monte da herança não era o Sinai, irmãos. Aqui era uma sombra. A realidade está apontando para Sião. Tá? Uhum. Ele vai dizer, tu introduzirás no monte da tua herança, no santuário que tuas mãos estabeleceram. Não é aquele feito por mãos humanas, mas é naquele que o Senhor fez e que está pronto desde a fundação do mundo. Tudo isso estava aqui no Cântico de Moisés. Aonde você encontra o Cântico de Moisés? Inclusive, é dito no Cântico de Moisés, né, que ele levou como quem leva sobre asas de águia, né? Que é o que vai aparecer lá em Apocalipse 12, as duas asas de águia. Então você percebe como a Bíblia está cheia de conexões entre o primeiro êxodo, né, e o último êxodo no livro do Apocalipse. Isso. Mas eu vou ler na Bíblia apenas uma de todas essas expressões que eu separei. Depois você pode ler Deuteronômios 32 ou Êxodo 15, tá? Mas eu quero ler uma expressão, que é esta daqui, ó, que vocês vão ver. E o povo que adquiristes, tá? Porque isso tá ligado aqui aos 144 mil, a grande multidão de branco, aos 24 anciões. Preste atenção. Quando a gente pega... Deixa eu abrir uma Bíblia aqui. Quando você pega a Bíblia, olha só que interessante. Nós vamos ler aqui Êxodo 15, que é onde aparece pela primeira vez
o cântico de Moisés. Está aqui, ó, Êxodo 15, entoou Moisés, então, um cântico diante dos filhos de Israel. Quando você continua lendo, olha o que ele vai dizer, que ele fez feitos gloriosos, operou maravilhas, estendestes a tua destra, era o cajado que estava na mão de Moisés, né? E a terra os tragou, os levaste à habitação da tua santidade e tudo mais. Tá? Ele veio falando várias coisas, mas aqui embaixo ele vai dizer assim, ó, Êxodo 15, 16, sobre eles cai espanto e pavor. O pastor Alex citou isso, né? Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra. Olha aqui, se fazer mudo, como o pastor Alex citou primeiro. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiristes. Irmãos, olha essa expressão, tá? Tiago, você reparou que está falando 2 vezes? Até que passe o seu povo, até que passe o seu povo que adquiriste. Isso não é por acaso. Não. É 2 Mas, vezes, 2 êxodos. é o teu povo e o que adquiriste. O adquiristes é aquele que é o povo de Deus agora, que vai ser povo de Deus. É como se estivesse falando de 2 êxodos. E olha só que interessante aqui, ó. Quando ele fala do povo que adquiriste, quando você olha para essa palavra adquirir, ela significa aqui, ó, embora a lógica, né, seja óbvia, mas ainda assim eu vou mostrar para vocês. A palavra adquirir aqui significa o quê? Ó, comprou. O povo que você comprou. É o que está lá no Cântico de Moisés, tá vendo? Comprou. Ou seja, basicamente, Êxodo 15 está dizendo, ó, até que passe o povo que você comprou, o povo que você adquiriu. Só que Moisés vai repetir isso de novo lá no Cântico de Deuteronômios, que está nessa outra tela aqui, ó. Deuteronômios 32, você vai ver de novo um Cântico de Moisés, lá antes de entrar na Terra Prometida, aonde ele escreve um novo cântico e relembra a saída do Egito. E olha só o que ele vai dizer, ó. Verso 6, ó. É assim que recompensas o Senhor, o povo louco e ignorante? Não é ele, o teu pai, aqui ele estava falando do povo rebelde durante os 40 anos no Egito, né? No deserto. Ele diz assim, ó. Não é ele, o teu pai, que te adquiriu e te fez e que te estabeleceu? Esse adquiriu, ele está dizendo, não é o Senhor aquele que te comprou, que te tirou da terra do Egito, da escravidão? Comprar. Perceba que no Cântico de Moisés, em Êxodo 15, existe um povo que está sendo adquirido, que está sendo comprado. No Cântico de Moisés, em Deuteronômios 32, existe um povo que é chamado daquele que foi adquirido, foi comprado. Mas quando a gente vai ver o Cântico de Moisés, ele vai aparecer lá no livro do Apocalipse. Então a gente precisa olhar no Apocalipse. Apocalipse a gente vai encontrar, olha só, Apocalipse 15, Apocalipse 5. Sim. Diante do trono de Deus. E lembra que o trono de Deus já está falando do Monte Sião, já está falando daquilo que a gente vai falar agora, né? Ele está falando aqui, ó, verso 8. Olha o que é dito aqui, ó. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam... Opa, aqui eu cliquei em algo errado. Aqui, ó. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue... Irmãos, olha aqui, ó. Com teu sangue nos comprastes para Deus. Isso, irmãos, nos comprastes para Deus, a palavra comprar é a mesma que está falando aqui do povo que foi adquirido no Êxodo. Isso. Então você vê aqui os 24 anciões, né? E lembra que esses 24 anciões, ele tem aqui uma tipologia que aponta para o povo de Deus. Você tem 12 na Velha Aliança, os 12 patriarcas, as 12 tribos. Você tem 12 no Novo Testamento, que aponta para os 12 apóstolos do Cordeiro. Então você tem dentro desses 24 anciões a Velha e a Nova Aliança. Você tem o primeiro e o último Êxodo. Você tem muita revelação aqui. E eles estão dizendo: tu nos comprastes com o teu sangue. Irmãos, lembra que aqui antes de sair do Egito eles tinham o sangue do cordeiro passado sobre os umbrais? Aqui tem a realidade no Apocalipse. Mas não é só Apocalipse 5, porque quando você chega aqui, e aqui era onde eu queria mostrar, Apocalipse 14, você tem aqueles que estão diante do Monte Sião. Olha só, o Monte Sião. O que é o Monte Sião, irmãos? Não é o que a gente vai falar agora, a chegada no Monte Sinai, que na realidade aponta para a chegada no Monte Sião? Diante do Monte Sião estão quem?
Os 144 mil selados. Não aponta para a descendência de Abraão, que seria escrava, mas depois do número 144 mil haveria um livramento, aponta para 6 mil anos também. Eles estão aqui, ó, no Monte Sião, e eles têm aqui, ó, na fronte escrito o nome do Pai, né? E o seu nome, o nome de Deus, o novo nome, isso está lá na promessa 7 igrejas. Então você vê que lá nas 7 igrejas é prometido: aquele que vencer, ele diz, lhe darei um novo nome, uma pedrinha branca. Aquele que vencer, ele diz assim, farei uma coluna no templo de Deus. Aquele que vencer, eu escreverei nele o nome da Nova Jerusalém, olha aqui, a Nova Jerusalém, o nome do Senhor, de Jesus, né? O seu novo nome e o nome do Pai. Veja que aqui os 144 mil tem escrito nas suas testas o novo nome e o nome de Deus. Quem que são 144 mil? É os que venceram, que estão lá nas 7 igrejas. Então ele vai dizer assim, ó, entoavam um novo cântico, né, diante do trono, um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e diante dos anciões. É o que estava lá em Apocalipse 5, dizendo, ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Olha aqui a expressão comprar de novo, que é a mesma expressão que aparece aqui no Cântico de Moisés. Vocês foram comprados, vocês são um povo adquirido. Perceberam que esse povo adquirido é o mesmo povo que Deus tirou do Egito, os descendentes de Abraão que passaram 400 anos em terra estrangeira, e lembra que o número 400 aponta para 144 mil? Você vê lá na descendência de Abraão, o povo que está agora diante, não mais do Monte Sinai, mas do Monte Sião diante de Deus. Por isso que eu coloquei aqui no mapa para vocês essa figura, ó, que é o que eu vou passar para o pastor Alex falar. Quando a gente olha ali para o monte, para o Cântico de Moisés, vocês veem aquele povo que Deus adquiriu. Aonde que está esse povo que Deus adquiriu? Aqui, ó. É o povo que está chegando no Monte Sinai. Só que lembrem, irmãos, aqui no Monte Sinai era uma sombra, a realidade está apontando para o Monte Sião. E Monte Sião você tem o quê? Milênio. Os 144 mil estão com palmas nas mãos. Aponta o quê? Para a festa dos tabernáculos. Então você tem muita revelação. Aqui no Monte Sinai, quando eles chegam ao pé do Monte Sinai, você vai ver que Moisés vai mandar eles se consagrarem durante 3 dias, e ele vai dizer, não subam o monte, né? Por quê? Porque ao 3º dia o Senhor vai vir aqui, e quem tentar subir o monte vai ser morto. Mas depois, quando Deus vem, Deus diz assim, ó, 70 anciões, subam para se encontrar comigo. E os 70 anciões aqui, irmãos, eles sobem junto com Moisés até a metade do monte, aonde eles comem pão, bebem vinho, e eles veem a glória de Deus, os 70 anciões. Quando a gente vai para o livro do Apocalipse, a gente vai ver isso sendo trocado. Em vez de 70 anciões, você tem 24 anciões. E esses 24 anciões, eles estão diante da presença de Deus. Você vê que o trono de Deus está ali e tronos estão sendo postos em Apocalipse 20 antes do milênio, né? Apocalipse 20. Você vê tronos e o trono de Deus. Tronos ali são os 24 anciões assentados, que é uma figura apontando para os vencedores do Senhor. Tá? Então, 144 mil é uma figura do povo de Deus que se chegou aqui no Monte Sinai, mas aqui estão diante do Monte Sião. Os 24 anciões aponta lá para os 70 anciões que subiram com Moisés no monte, e eles viram a glória de Deus, eles viram uma pavimentação como se fosse safira. Aqui no Monte Sião, eles estão diante do mar de vidro. Né? Irmãos, tem muitas conexões. Estão entendendo? Mas aqui eu vou fazer uma pausa, tá? Uma pausa, porque eu quero passar para o pastor Alex para ele fazer as suas colocações. Depois eu quero trazer mais um acréscimo antes de encerrar a aula. Sim. Pastor, fica à vontade. Amém. Então nós estamos diante do Monte Sião, indo para a fase final desse estudo, e como os irmãos podem ver, só para relembrar as pessoas que estão acompanhando a live, né, quero até agradecer aos irmãos por estarem aí tendo paciência, porque essa é uma live especial, realmente é um tema que poderia ser feito 4, 5 estudos, mas a gente decidiu fazer assim, porque
Eu creio que depois a gente pode dividir, né, em vídeos, enfim. Mas, só para relembrar um detalhe importante que eu citei, né, no início, quando eu falei que o objetivo de Deus, em criar todo esse lindo plano maravilhoso, era de nos mostrar através do Apocalipse, um dos motivos, né, um dos propósitos, de que o Senhor estaria levantando testemunhas a exemplo de João, né, em Apocalipse, como foi com Moisés. No início do Apocalipse, no capítulo 1, no Monte Sião, né, assim como Moisés foi chamado no Monte Sinai, mas para lhe dizer que o desejo de Deus era levantá-los para libertar o seu povo, a fim de trazer esse povo dos povos, passando primeiro pelo deserto, mas com a finalidade de levá-los para onde? Para o mesmo local onde tanto, Moisés teve o seu chamado, quanto João teve o seu chamado. Moisés na sombra do primeiro êxodo e João na realidade. Ou seja, o objetivo de Deus era de levar o povo para o Monte Sião. Esse é o objetivo. O Apocalipse vai do 1 ao 22 com esse projeto macro, trazer o povo para lhe servir no Monte Sião, que o irmão Tiago leu, eu já li também, né, que está ali em Êxodo capítulo 15, versículo de número 16 e 17, que diz: para introduzir esse povo que o Senhor adquiriu, né, no monte da tua herança, no santuário cujas próprias mãos o Senhor fez para ali habitar e para que o seu povo ali habitasse. Esse Monte Sião é o Monte Sião que está no céu, onde está a cidade da Nova Jerusalém, não é? E aí é interessante que em Êxodo 19, junto ao pé do Monte Sinai, tem uma fala riquíssima que vai linkar com algo que está relacionado com o povo da nova aliança, né? Que eu acho que é importante a gente fazer esse link. Lá em Êxodo 19, do verso 5 ao 6, eu queria ler esse texto, porque ele é muito rico, porque vai falar desse povo como uma nação santa e um sacerdócio real, porque é isso que Deus está fazendo. Ele está comprando esse povo, tirando esse povo para que eles sirvam a ele como reis e sacerdotes diante da presença dele. Porém, onde? No santuário que as suas mãos fez. Onde é que isso é importante, irmãos. Onde é que esses reis e sacerdotes estarão ministrando? No monte da sua herança, no santuário cujas suas próprias mãos fizeram. O mesmo monte onde João teve a visão, foi arrebatado. Ou seja, no Monte Sião, na Nova Jerusalém. Onde é que eles vão ministrar? No Monte Sião, na Nova Jerusalém. E aí, então, a sombra desse assunto está aqui em Êxodo 19, versículo 5 e 6, que diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarão aos filhos de Israel. Então veja o que o Senhor está falando. Se eles tivessem diligentemente ouvido a voz do Senhor e obedecido, né, o Senhor, né, e temessem o Senhor, eles seriam, né, uma nação santa, um sacerdócio real. E aqui é uma palavra-chave: propriedade peculiar. Então, essa palavra propriedade peculiar, na verdade, é a mesma palavra. Qual que é o verso mesmo? O verso 5, que vai falar assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes, Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O que significa essa palavra propriedade peculiar? Ela vai aparecer lá em Malaquias 3, 17, 18,
e vai falar a respeito de um tesouro particular, ou seja, propriedade particular é um tesouro particular. É a mesma palavra, cogular. A palavra propriedade peculiar aqui em Êxodo é a palavra cogular. E lá em Malaquias 3, 17 e 18, essa palavra cogular vai aparecer, mas traduzida para nós como tesouro particular. Eu quero ler esse texto também, se não for pedir demais. Malaquias 3, 17 e 18, que vai estar falando do último êxodo, não é? Do último êxodo. Então, no verso 17, então no verso 17 e 18 vai dizer assim: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seus filhos que o servem. Então vereis outra vez, né, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, veja, irmãos, que o Senhor está falando aqui de um último êxodo, porque quando é que o Senhor fez diferença? Isso o irmão Tiago me falou, acho que ontem, a respeito disso, citando um texto lá de Êxodo, quando o Senhor fez diferença entre a terra de Gósen e a terra do Egito. Lá, claramente, eu não me lembro onde está a referência, o Senhor Êxodo 8, 22, tá aqui, quer ó. ler? Deixa eu ver, posso ler sim. Êxodo 22 diz assim, ó. E naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca, e saibais que eu sou o Senhor no meio da terra. E aí ele diz assim, no verso 23, eu farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará esse sinal. Quer dizer, Deus está fazendo distinção entre o seu povo e os que não são seu povo Isso. nas maravilhas, né? Exatamente. Então, o que o Senhor está falando claramente aqui em Malaquias 3, 17 e 18, é que então, novamente, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas esse texto não está solto aqui. Quando é que isso vai acontecer? Ele diz: quando aqueles que temem o meu nome serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Ou seja, eu vou levar esse povo para o deserto, eu vou salvar esse povo, e eles serão para mim um tesouro peculiar, um tesouro particular, que em Êxodo 19, o Senhor está dizendo que esse tesouro peculiar, esse tesouro particular, é a nação santa, o sacerdócio real, povo adquirido. E aí o link que a gente faz, né, com isso, né, para a gente aplicar isso para a gente, não está em Apocalipse, mas está em 1 Pedro 2,9, porque em 1 Pedro 2,9, né, Pedro, ele usa esse texto de Êxodo 19 e aplica para a igreja, incluindo gentios, ou seja, nós somos a nação santa e o sacerdócio real que, né, lá no primeiro êxodo foi aquele povo que foi chamado como sombra disso, mas, na verdade, na prática, a realidade disso é o povo da nova aliança, né? É o povo, na verdade, que é eleito em todo o tempo, desde o início lá da primeira aliança até o final. Esse é o povo que vai entrar na terra, vai herdar a herança e vai ministrar diante do tabernáculo do Senhor no Monte Sião, que é a nova Jerusalém. Esses serão sacerdotes e ministros do Senhor, reis e sacerdotes, um tesouro peculiar. E aí esse texto está aí, né? Se o Tiago quiser ler, ele já está com ele aberto. 1 Pedro? Isso. Tá aqui sim. Vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso aí é o tesouro particular. Posso só colocar uma outra questão aqui, que é um link de conexão com esses dois textos que tu leu anteriormente? Aqui em Malaquias, você leu dizendo assim, ó, que eles serão para mim um particular tesouro naquele dia, que eu preparei, né? E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, né?
Esse texto aqui, vereis de novo a diferença, tá lá quando Deus fez diferença no primeiro êxodo, entre os que eram povo de Deus e Sim, os que não eram, lá na terra de Gósen, né? Todo o resto sofria as pragas, mas em Gósen isso. havia luz. Mas esse texto também vai aparecer em outro lugar, Ezequiel 20. Eu Uhum. não sei se tu tinha visto, né? Ezequiel 20. Ele vai dizer assim, Exatamente. ó, Tremendo. separar... Deixa-me ver, onde é que tá Ezequiel 20? Deve estar lá para o finalzinho. Acho que é por aí. Ezequiel 20, sim, só deixa eu pegar aqui uma referência, Uhum. é o 38. Isso. Aqui, ó, 38. Ele Dentro vai do dizer deserto. isso, porque para quem lembra, Ezequiel 20 aqui ele tá falando desde o verso 33, né, que com mão poderosa, com braço estendido, ele está tirando o povo, né? Vou tirar vocês dentre os povos. Aí ele vai dizer aqui que ele vai levar para o deserto dos povos, vai falar face a face, como entrei em juízo com os vossos pais no deserto, na terra do Egito. Farei vocês passar por debaixo do meu cajado, tudo aquilo que a gente já falou no decorrer da live. Quando chega aqui no verso 38, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Ele está falando que ele vai fazer de novo separação. Então, É aquilo que a gente fala, separação entre o santo e o profano. uhum. Deus vai fazer uma separação entre os que servem a Deus e os que não servem, os que são povo de Deus e os que não são, aqueles que vão ser propriedade particular, peculiar. E aí no verso 40 ele vai dizer, porque no monte, né, no santo monte, olha como ele está apontando de novo para Sião, né? Posso ler mais para baixo também esse outro contexto, pastor Alex? Lê, fica à Eu acho que vontade. vai agregar para o pessoal, ó. Sim, sim, Porque sim. no monte do Senhor, ele diz no alto de Israel, olha o que ele vai dizer aqui para baixo, ó, agradar-me-ei de vós, como aroma suave, quando eu vos tirei dentre os povos, quando vos congregar das terras em que andais espalhados, sereis santificado em vós perante as nações, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando, olha só aqui, ó, verso 42, vou puxar aqui, ó. Sabereis que eu sou o Senhor quando vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei aos vossos pais. Perceba que Deus está falando do último êxodo, ele está falando de um Israel espiritual, né, Uhum. do Israel da nova aliança, que é composto tanto por judeus e por gentios. E olha o que ele vai dizer aqui abaixo, que eu achei isso tremendo também. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos. Olha só, dos vossos caminhos, dos vossos feitos, com que vos contaminastes e tereis nojo de vós mesmos. Aqui muitas pessoas vão voltar e vão dizer, não, isso aqui é para o Israel da carne. Não, veja que ele está falando do último êxodo, daqueles que ele livrou, que ele levou para o deserto dos povos, daquele que ele fez passar debaixo do seu cajado, daquele que ele está levando para o monte santo. Ele está dizendo, ali vocês vão se lembrar dos vossos caminhos, dos vossos feitos, com que vos contaminastes, terem nojo de vós mesmos, porque todas as vossas iniquidades que tendes cometido, e sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco por amor do meu nome. Ele diz, não segundo os vossos caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Irmãos, isso aqui é tremendo porque Deus está mostrando uma coisa, que quando nós estivermos no milênio, já com Uhum. corpos glorificados como reis e sacerdotes, ninguém vai se gloriar e dizer assim, a gente chegou aqui pela nossa força, pelos nossos próprios caminhos. Pelo contrário, a gente vai olhar para trás, porque a gente vai ter lembrança e a gente vai dizer assim, poxa, olha o caminho da onde Deus me tirou. Por amor do seu nome, Deus me salvou, não porque eu era merecedor, mas pela misericórdia de Deus, não porque eu era digno, mas por causa da justiça de Cristo é que eu fui salvo, é que eu estou aqui no milênio, é que eu estou no Monte Sião, é que eu estou com um corpo glorificado, é que eu fui salvo. A gente vai lembrar das imundícias, dos nossos pecados, e a gente vai entender que é pela graça de Deus que a igreja é salva. Uhum. Então, irmãos, aqui não é para um Israel da carne, aqui Deus está falando para o Israel que ele tirou da Babilônia, que ele fez passar debaixo do cajado, que ele levou para os desertos das nações e que ele está levando para o monte do Senhor. É esse povo que está olhando para trás e está sentindo vergonha, porque entende, a gente não é salvo por nós mesmos, mas pela graça do E Senhor, e aí, entende? Tiago,
é provável, pode ser que seja que também, depois desse momento em que nós nos encontrarmos com o Senhor, e que eu creio que será o momento em que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde as amarguras e as aflições passadas vão ficar no mar do esquecimento, como nós lemos em Miqueias capítulo 7, não é? Então todas essas coisas corroboram também com o texto de Isaías 65, que vai falar, né, que então não tereis mais lembranças das coisas passadas, das aflições passadas, não é? Porque o Senhor vai fazer coisas novas, não é? Ou seja, entre o momento do arrebatamento e esse período aí, há um tempo, não é assim de uma hora para outra, num abrir e fechar de olhos, não, existem uma série de eventos que vão estar acontecendo já com a igreja glorificada, em que todas essas coisas vão acontecer, e vai chegar o momento, eu acredito, em que o Senhor vai fazer isso, ele vai então agora enxugar dos olhos toda lágrima, e aí a igreja agora ela vai então viver um tempo novo, né? Um tempo glorioso, né? De glória em glória, né? E aí por aí avante, é isso. É isso aí. Então, podemos ir para a reta final, eu acredito aqui, né? Eu vou só terminar mostrando uma coisa para vocês para a gente concluir, e eu acredito que isso é importante também, irmãos. Quando a gente olha para esse mapa que a gente vem estudando, que a gente veio estudando, vocês veem que agora Moisés chega no Monte Sinai, conduziu todo o povo, tem os 70 anciões. Você vê que aqui Deus deixou muitas figuras. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Durante o Êxodo, você tem muitas figuras aqui. Por exemplo, Deus diz lá no princípio: deixa o meu povo ir por caminho de 3 dias para que me celebre uma festa. Que figura é essa? Deus estava mostrando. Durante 3 milênios, no terceiro, o povo celebraria uma festa. Querendo o faraó, querendo Satanás ou não. Né, que está apontando para o milênio, terceiro dia. Nós vamos ver que Deus está agora apontando para 3 dias de consagração quando eles chegam no Monte Sinai, né? Eles vão dizer assim, ó, consagra-se durante 2 dias, porque no terceiro eu vou descer sobre o Monte Sinai. O que Deus está apontando? De novo, a figura de 3 dias. Desde a primeira vinda de Cristo, você tem 2 milênios, no terceiro, a glória de Deus vai descer. Quando você olha para o maná, durante 6 dias você comia, no sétimo não precisava colher de novo porque ele não estragava. O sétimo era uma porção dobrada que não se estragava. Deus está apontando para a corruptibilidade do nosso corpo. Durante 6 dias estraga, mas no sétimo não vai estragar mais. Fala de restauração e tudo mais. Por isso que ele fala de dar o maná escondido, né? Está falando de uma promessa de ressurreição, de um corpo incorruptível, de vida eterna. Deus vai dizer aqui, ó, para Moisés, durante 7 dias, né? Moisés sobe o monte, 6 dias ele fica do lado de fora. No sétimo, ele é convidado para entrar na nuvem e ver a glória de Deus. Deus está apontando para 6 mil anos, no sétimo a gente vai ver a glória de Deus. Você vê o número 50, né? Você vai ver que a gente falou na live passada que desde a Páscoa até a chegada no Monte Sinai são 50 dias, o Pentecostes. Mas 50 também aponta para jubileu. O que era o jubileu? Perceba que está se tocando a trombeta do jubileu aqui, está sendo os escravos estão sendo livres, as terras estão voltando para os seus donos. Aqui no Sinai, ou lá no Sião, você vai ver que está se cumprindo a realidade do jubileu também. Você vê no Sinai os 50 dias. Em Sião, você vai ver a realidade dos 50 jubileus, né, do jubileu. Aqui, você vê que o povo vai andar 40 anos no deserto. Só que nós não vamos peregrinar 40 anos no deserto, porque 40 era uma figura, como a gente falou na live passada, de 2.000 anos, os quais a gente já está vivendo. Daqui a pouco está chegando a hora do descanso, do milênio, do ano sabático. Irmãos, tem muita coisa. Outro número, 400. Lembra que a gente falou hoje no início da live? Aponta para o número 144 mil, que aponta para 6.000 anos. Se vocês olharem para todos os números que eu apontei, 3 dias para celebrar uma festa, 3 dias para se consagrar, 7 dias no sétimo, o maná não estraga, 7 dias no sétimo, Moisés entra na nuvem, 50 dias até a chegada no Monte Sinai, que aponta para o jubileu e o Monte Sião,
40 anos no deserto, apontando para 2.000 anos, 400 anos, apontando para os 144.006 milênios. As figuras que Deus está usando, embora sejam figuras diferentes, todas elas, se você pudesse botar num gráfico, elas estão alinhadas no mesmo momento. A virada aonde vem a segunda vinda de Cristo e nós vamos entrar para o reino milenar. Todas essas figuras apontam para a mesma coisa, irmãos. Sim. Tá? E pode falar. Não, eu só não vou te interromper, falo depois. Tá. Então, assim, ó, o que eu queria mostrar? Que tudo aqui aponta para o milênio. E o milênio está ligado ao Monte Sião, irmãos. Assim como Moisés sobe o Monte Sinai, e lá Deus vai mostrar para Moisés. Ó, preste atenção como você vê um alinhamento entre o começo do Êxodo e o final do Êxodo, e o começo do Apocalipse e o final do Apocalipse. Preste atenção nesse alinhamento. Lembra de como começou o livro do Êxodo? A chamada de Moisés no Monte no Monte Sinai, é o Monte de Deus, o Monte Horebe, que faz parte da Cordilheira do Sinai. Você vê aqui a chamada de Moisés, onde ele viu a sarça, vê o anjo do Senhor, e assim começa a chamada de Moisés. Até onde Moisés vai? Até o Monte Sinai. Desculpa, Sinai. até o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus agora vai mostrar para ele o tabernáculo celeste. Ele vai dizer, Moisés, faz um modelo daquilo que você está vendo do céu. Qual que é o modelo que ele vê no céu? Tá aqui, ó, o tabernáculo que Moisés fez. Ele era apenas uma sombra do modelo do tabernáculo celeste, dividido em 3 partes, com um átrio exterior, um lugar santo e um santíssimo que era quadrado. Né? Por que isso é interessante, irmãos? Porque esse mesmo padrão do começo e final de Moisés, você vai ver que está no livro do Apocalipse. O começo do Apocalipse, a chamada é a mesma. João, diante de uma menorá, que aponta para a sarça, vê não mais agora o anjo do Senhor, mas vê o Filho do Homem, que é o mesmo personagem. Tem toda essa trajetória, né, até chegar no Monte Sião. E João, quando ele chega ali em Apocalipse 21, o que ele vai dizer? Eu fui levado, né, a um alto monte. Moisés não foi levado a um alto monte, que era o Sinai, e ele vê o tabernáculo de Deus no céu, e ele faz um modelo, uma réplica. João foi levado a um alto monte, e ele tem a mesma visão que Moisés, só que ele vê a realidade. E ele não vê mais uma ordem, ó, faça um modelo, faça uma réplica, faça alguma coisa. Não, ele está dizendo, eu vi a nova Jerusalém descendo do céu. Você vê no final do último êxodo o que está acontecendo? O último êxodo revela para nós o que está acontecendo no livro do Apocalipse. Então, assim como o tabernáculo daqui para frente vai ser Deus habitando no meio do seu povo, você lê Apocalipse 21 e 22, você vê o quê? A nova Jerusalém não é Deus habitando no meio do seu povo, Deus tabernaculando no meio do seu povo? E você vê aqui, irmãos, tem muita coisa. Eu só separei aqui um slide para vocês verem que é um texto que eu gostaria de ler com vocês. Quando você olha para o tabernáculo, é como se ele fosse uma camada de revelação. A primeira parte do átrio exterior é quando o povo estava escravo no Egito. Olha aqui o átrio exterior. Escravidão, juízo, bronze fala de juízo, de escravidão. Quando você olha para o santo, onde você vai ver que é a chamada para fora. Você vê que Moisés vai ser chamado na sarça. Você vê que a sarça é uma figura da menorá que está nessa região. Você vê eles sendo conduzidos para o deserto, sendo levados para fora. O deserto fala desse lugar onde Deus vai tratar com o povo. Por quê? Lugar santo, ele vai santificar. Agora, a parte da travessia do mar, aqui quando eles atravessam o véu das águas, que vai apontar para o céu se abrindo e chegam ao Monte Sinai, irmãos, o Monte Sinai aponta para o Santo dos Santos, ou para o Monte Sião, que particularmente esse lugar era quadrado, ele era, se eu não me engano, 10 por 10 de largura e comprimento e 10 de altura, né, 10 côvados, se não me falha a memória. Quadrado, por quê? Deus estava mostrando a Nova Jerusalém, que é quadrangular, tem a mesma medida de largura, de profundidade e de altura, irmãos. E aí que entra o texto que eu quero ler com vocês, que está lá em Hebreus 12, 22 ao 24. Tá? Olha que interessante, porque Hebreus 12, o autor de Hebreus está dizendo assim, ó, gente, vocês chegaram, Moisés, né, conduziu vocês a um monte palpável.
Isso. Ele vai dizer, a um monte que fumegava, a um Uhum. monte onde vocês tiveram medo. Tá aqui, ó, Monte Sinai, onde Uhum. o povo sentiu medo diante do Senhor, porque parecia um espetáculo terrível. E eles disseram, não, Senhor, fala você, Moisés, com Deus e a gente vai ouvir, né? Uhum. Só que Deus agora vai falar do último êxodo, que está apontando tanto para os 2000 anos, como para o êxodo do Apocalipse. Olha o que ele vai dizer para nós agora em Hebreus 12. Hebreus 12, 22. Eu vou separar a Bíblia aqui só para ficar o registro na tela para vocês depois. Hebreus, ele vai dizer assim, ó. Se você ler mais para cima, ele vai dizer aqui, ó, que o povo chegou, né, a um fogo palpável, ardente, a escuridão e trevas e tempestades, clamor de trombetas, som das palavras tais que quando o ouviram, suplicaram que não se falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal que tocasse o monte deveria ser apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés, olha como ele está falando do primeiro êxodo e a chegada no Monte Sinai. Até Moisés disse: sinto-me aterrorizado e trêmulo. Né? Mas olha o que ele vai dizer agora sobre o último êxodo, irmãos. Isso está ligado ao que a gente falou na live passada e o que a gente está falando hoje. Ele diz: mas vós tendes chegados ao Monte Sião. Sião. Irmãos, olha a conexão entre como o Monte Sinai aponta para o Monte Sião. Ele É uma diz: vocês não sombra. chegaram. Exato. Vocês não chegaram no Monte Sinai, vocês chegaram no Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Que cidade é essa, irmãos? A Jerusalém celestial. A incontáveis hostes dos anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos. Lá havia a igreja do deserto, a assembleia no deserto. Aqui a igreja dos primogênitos. Isso. Arolada nos céus, a Deus. Vocês se chegaram até Deus, irmãos. É isso que ele está dizendo. E olha só, ao juiz de todos, ao espírito dos justos aperfeiçoados e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Qual que é a diferença aqui, irmãos? Quando a gente olha para aquele mapa, esse mapa, você vê basicamente que o povo chegou aqui até o Monte Sinai. O Monte Sinai era uma figura do lugar santo. Uhum. Se eu não me engano, eu até tinha botado aqui, ó. O Monte Sinai, ele é dividido em 3 partes, onde o povo acampou e fez um altar e fez sacrifício para Deus, átrio exterior, onde Moisés havia visto a sarça, e aonde os 70 anciões subiram e comeram e beberam diante da presença de Deus, aponta para a mesa dos pães, e aonde Moisés subiu e viu a glória de Deus. Olha aqui o lugar, o átrio exterior, o santo e o santíssimo. O Detalhe, Monte estava acima da nuvem, né, tem esse detalhe. acima da nuvem, exato. Isso aqui é uma sombra. A realidade aponta para o átrio exterior, que é esse mundo, o lugar santo, aonde João subiu e viu a menorá, e o santíssimo, que ele era quadrado. Esse santíssimo é a Nova Jerusalém, irmãos. Aponta para a Nova Jerusalém. A diferença é que Moisés subiu o monte e ele viu a realidade no céu e Deus manda ele fazer um modelo. Uhum. Quando João sobe o monte, não é dito, faz um modelo, constrói algo ali, edifica ou reedifica alguma coisa. Não. No milênio, Deus está dizendo que João sobe e ele vê a Nova Jerusalém descendo ataviada como uma noiva. Uhum. Lembra que Deus disse que ele ia atrair para o deserto, como ele fez lá no princípio, e no final ela chamaria de meu marido? A gente leu isso no decorrer da live. Tá aqui, ó. A igreja que passou pelo deserto, que passou por debaixo da vara do cajado do Senhor, permaneceu fiel, é a igreja que vai entrar na Nova Jerusalém, que já está pronta desde o princípio, e que vai ser a noiva do Senhor que vai descer para reinar com Cristo na terra. Porque a Bíblia diz... Percebe, desculpa te interromper, Tiago, mas percebe que, olhando para a figura do primeiro êxodo, quando o povo chega no Monte Sinai, é que eles casam com o Senhor. Nessa linha que nós estamos trazendo agora, né, quando o povo atravessa o mar e chega no Monte Sião, né, é ali que o Senhor vai se casar com o seu povo. E o que vai aparecer no final do Apocalipse? A Nova Jerusalém. Então, ou seja, aquela Nova Jerusalém que desce em Apocalipse 21, está falando do momento do casamento. Não à toa está dizendo que ela se ataviou para o seu noivo, né?
É isso que eu queria. Por isso que a gente vê o livro do Apocalipse, você vê todas as revelações do Êxodo aqui, né? Você vê o João recebendo a visão, vendo 7 castiçais, você vê lá no Êxodo. Você vê as 2 testemunhas aqui, que você vê lá no Êxodo. Você vê aqui a mulher recebendo asas de águia, que você vê lá no Êxodo. Você vê aqui os 144 mil diante do Monte Sião com um novo cântico, e o cântico de Moisés, que você vê lá no Êxodo. Quando você chega aqui em Apocalipse, no milênio, que o milênio você tem tanto o Apocalipse 20 como 21 e 22, que são camadas, aqui a gente tem camadas, né? As analepses e tudo mais, você vê que Apocalipse 21 e 22 estão apontando para esse período de Apocalipse 20. Está apontando o quê? Eles estão apontando para a descida da Nova Jerusalém, que você vê aqui, ó. Isso. Né? Então, basicamente, aqui a gente tem muitas coisas. O objetivo nosso aqui, na verdade, é falar do quê? É falar do último êxodo. O que a gente queria mostrar para vocês hoje, e acredito que aqui eu posso praticamente encerrar a minha fala, tá? A parte do que eu queria mostrar para vocês, é o seguinte, é esse mapa. Nós estávamos, desde o princípio dessa live, mostrando para vocês o seguinte, que existe um povo que se tornou escravo no Egito por 400 anos. Esse povo descendente de Abraão, ele aconteceu numa sombra, o povo segundo a carne foi escravo de fato, mas Deus estava deixando uma sombra apontando para uma realidade que apontava para esses 6.000 anos onde toda a humanidade está debaixo da escravidão do pecado. Porém, quando se completar os 400 anos, aponta para 144 mil, existe a conexão com 6.000 anos, Deus vai levantar testemunha quando estiver chegando nessa reta final. Essas testemunhas estão apontando para o livro do Apocalipse. Deus vai levantar testemunhas com poder, que vão fazer sinais, prodígios, diante do povo de Deus, mas também diante de todas as nações. Existem 2 classes de sinais e maravilhas que Deus vai fazer. Deus vai fazer coisas maiores do que Jesus fez, e isso é promessa dele, irmãos. Jesus falou isso. E Deus vai fazer todos os sinais que a gente vê lá nas 7 trombetas, nas 7 taças, que a gente viu que são repetições das 10 pragas do Egito. Mas Deus também vai dar asas como de águia e vai conduzir o povo para fora, não mais no êxodo do Egito, mas da Babilônia. Vai ser um êxodo da Babilônia, do sistema que a gente vive no mundo. Irmãos, só para reforçar o que eu já falei no meio da live, quando vai ser a hora de sair, irmãos? É agora? Não. Vai ser aqui no meio da semana. Quem vai conduzir para fora? A Bíblia diz que lá no Êxodo houve coluna de fogo, coluna de fumaça, o anjo do Senhor acompanhou o povo para fora. Irmãos, além de Deus levantar 2 testemunhas lá no primeiro Êxodo, o próprio Senhor foi junto com eles. E eu acredito que no tempo do fim, hoje a gente tem tanta dúvida, quando que vai ser, qual que é a hora, quando que chega na metade da semana, quando que começa a última semana. Saiba de uma coisa, Deus não vai deixar ninguém perdido no deserto daqueles que são temente a Deus. O Senhor vai se manifestar. A glória do Senhor vai ser vista, coluna de nuvem, coluna de fumaça, as testemunhas de Deus, elas vão se manifestar. Ainda não é o momento, né? Saiba de uma coisa que eu e o pastor Alex vínhamos conversando. Sabe o que aconteceu no primeiro Êxodo? Moisés esteve exilado no deserto antes de Deus levantar ele como testemunha, pastoreando ovelhas. João teve exilado na ilha de Patmos, também pastoreando as ovelhas que o Senhor havia lhe dado por meio de cartas, mas ele teve exilado na ilha de Patmos antes de Deus lhe dar a revelação do Apocalipse. Você vê esse padrão, João Batista estava pregando no deserto, ele era sacerdote, filho de sacerdote de Zacarias, ele deveria estar no templo oficiando, mas ele estava exilado no deserto, a voz clamando no deserto, preparando o caminho do Senhor. Saiba que existe um padrão, parece que Deus está dizendo que ele vai afastar pessoas por um tempo, né? E aqui volto a dizer, eu não estou mandando ninguém sair de igreja, como a gente vê muitos discursos, não é isso, mas Deus está mostrando que sim, existe um padrão onde Deus vai afastar as pessoas de um sistema e prepará-los para testemunhar com poder. Tá? Como vai ser isso? Eu creio que o próprio Deus vai tratar com cada pessoa. Tá? Isso não convém aqui a gente falar de como é, mas o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus vai afastar a gente, vai atrair a gente para esse particular com ele. Sei lá, ele vai acender uma sarça, ele vai acender a menorá? Sim, ele tá limpando por meio das repreensões para acender, mas ele vai acender. Irmãos,
É nesse momento que Deus está mostrando que ele vai nos usar para fazer sinais. Lembra que testemunhas são aqueles que receberam o Espírito Santo, né? Permaneça em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-ão minhas testemunhas. Aquele que é cheio do Espírito Santo vai ser testemunha, aquele que está irrepreensível, como a gente vê lá nas mensagens às 7 igrejas, vai ser testemunha do Senhor. E são essas testemunhas que Deus vai conduzir para o deserto a partir da metade da semana. Tá? Quando Deus vai conduzir a mulher para fora durante 1260 dias. É na metade da semana, não é antes, não é agora, é lá na metade da última semana de Daniel. Tá? Por que eu estou fazendo essa sinopse? Para que você tenha uma revelação que muitas vezes as pessoas ficam perdidas e não compreendem. Deus deixou toda uma figura para que a gente soubesse desde o princípio o que Deus vai fazer no fim. É isso que ele anuncia lá em Isaías, que ele anuncia o fim desde o princípio. Tá? O fim é o Apocalipse revelado ao João, o princípio é o que Deus revelou através de Moisés, entenderam? Então, é na metade que Deus vai conduzir as pessoas para fora. Vai ter um período de deserto? Vai, mas não vai ser mais um deserto longo de 40 anos. É um deserto curto, até o momento do arrebatamento. Esse período curto que eu digo é 1260 dias em que a mulher vai ser sustentada no deserto, é um tempo, tempos e metade de um tempo que a mulher vai ser sustentada no deserto, que a besta vai estar perseguindo durante 42 meses os santos, onde muitos vão ser perseguidos e mortos, muitos vão ser presos, mas aqueles que Deus está chamando para fora, ele vai levar para fora, porque ele está precisando tratar essas pessoas para que possam participar do arrebatamento. Ele vai fazer passar debaixo da disciplina do seu cajado, né? Mas ele vai conduzir para fora. E aqueles que permanecerem firmes até o fim serão salvos. Porque mesmo que a besta lance os seus exércitos, venha com drone, venha com inteligência artificial, venha com toda a tecnologia que o mundo está criando hoje, irmãos, saiba que o nosso Deus é maior que tudo isso. O nosso Deus, ele vai fazer maravilhas. Não só as mesmas coisas, mas ele vai fazer coisas novas. E é com mão poderosa, né? Mão poderosa e braço estendido que ele vai nos livrar, vai abrir o céu, vai nos fazer cruzar para cima. A gente vai olhar para baixo quando a gente for arrebatado e vai ver tudo acontecendo. O Senhor vai fazer com que a terra trague os exércitos da besta que estão sendo tragados pelo dragão, pela serpente, e a gente vai voltar com o corpo glorificado para a batalha do grande dia do Senhor, o Armagedon. E a gente vai cantar esse novo cântico dizendo: Senhor, nos compraste com o teu sangue, fomos adquiridos dentre os povos. Né? Nós vamos estar não mais no Monte Sinai, nós vamos estar no Monte Sião. E diferente do povo que temeu, né, temeu, e eles não subiram o monte, porque lembra que naquele tempo o Espírito Santo não estava nas pessoas, como o irmão Dionei colocou na última live. Naquele tempo o Espírito Santo não estava, o ministério da primeira aliança, depois que ele foi selado, gerou 3.000 mortes. Já na nova aliança, quando ele foi selado, gerou 3.000 pessoas se convertendo, né? Vocês lembram disso da live passada? Aqui, diferente do povo que ficou no pé do monte, só 70 anciões subiram e Moisés foi até a glória de Deus, você vai ver que aqui no Monte Sião, o povo de Deus vai subir diante da presença de Deus, e nós vamos estar diante do mar de vidro, irmãos, cantando um novo cântico, com harpas, com palmas nas mãos, celebrando a festa dos tabernáculos. Lembra? Deus tabernaculando no meio do povo, aponta para milênio. Os né? 70 anciões falam das 70 nações, da totalidade. Lembrei disso também, as 70 nações, as 70 palmeiras, tem muitas figuras aqui sendo contadas também. Né? Então, irmãos, e é aqui que a gente vê exatamente a nossa finalização ali, onde ele mostra. Moisés, ele viu a sombra e ele desenhou o projeto conforme as medidas que Deus lhe deu. Era uma sombra. Mas nós, irmãos, não vamos viver mais uma sombra, não vamos mais viver um edifício feito por mãos humanas, nós vamos viver a realidade, porque nós chegamos ao Monte Sião, nós chegamos à Assembleia dos Santos, nós chegamos a Jerusalém Celestial, e é isso que João vê no livro do Apocalipse, no final do último Êxodo. Ele vê a Jerusalém descendo ataviada como uma noiva para se encontrar com seu noivo. Isso. Tá? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Pastor Alex. Eu só quero fazer uma fala final, né? Perfeito. E não vou demorar, né?
e dizer para os irmãos que fiquei muito feliz de estar gravando essa live, essa mega live, né, especial com o Thiago. Certamente vai haver outras lives, mas eu queria finalizar frisando algo que eu acho que é importante, né, no meu modo de entender, que nós venhamos refletir sobre tudo isso que a gente falou, a fim de que, nós possamos perseverarmos até o fim. E que todas essas maravilhas que Deus falou, e que certamente são muito maiores do que nós podemos falar aqui e expressar, Deus tem muito mais para revelar e tem muito mais para realizar isso quando esse dia chegar. E que nós devemos ser perseverantes até esse dia e chegarmos até o fim. E o fim, irmãos, qual é o fim? Qual é o fim? Quando eu digo fim, eu falo finalidade. Não estou dizendo fim. Qual é o fim? A história está sendo escrita para o povo de Deus. A história está sendo escrita para nós. E o Senhor está falando assim: olha, tudo isso que eu estou planejando é para vocês. Qual é a finalidade? Eu estou chamando vocês aqui no início do capítulo 1 de Apocalipse, mas eu estou querendo levar vocês a um fim. Qual é o fim que eu tenho para vocês? Como Jeremias diz, né? Eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um fim, né? Um fim desejável. Então, qual é o fim? O fim é aqui, Apocalipse 21, a Nova Jerusalém, onde nós seremos introduzidos. Esse é o nosso lugar, o destino que Deus tem para nós, no Monte Sião. O Monte Sião não é, escatologicamente falando, em tudo isso que nós falamos, não é o Monte Sião literal lá de Jerusalém terrestre, porque o paralelo nunca esteve. Em toda a live você não viu um paralelo entre o Monte Sinai e o Monte Sião lá em Jerusalém terrestre. Você viu nessa live toda que o paralelo é entre o Monte Sinai, falando daquele primeiro êxodo, e o Monte Sião como sendo onde está a morada de Deus, a Nova Jerusalém. É para lá que nós estamos indo. Então, se você ler nos profetas, falando a respeito desse Monte Sião, que o povo de Deus está indo para lá, não entenda que isso se trata de um Israel carnal indo para tomar posse de uma cidade literal, mas entenda que é o povo de Deus escolhido, eleito, comprado, como nós falamos aqui, que está indo para Sião celestial. E essa Sião celestial na qual eles estarão sendo introduzidos, que é onde nós temos que chegar, tá? Nessa Sião, a promessa é de que uma vez estando lá, ela descerá. É isso que eu queria dizer. Então, termino a minha fala aqui. Eu sei que existem opiniões diversas e várias interpretações, e nós respeitamos de verdade, nós respeitamos aqueles que acreditam que a Nova Jerusalém vai descer no final do milênio. Porém, no nosso entendimento humilde, nós entendemos que não, que nós estaremos herdando a nossa herança, e parte disso é a Nova Jerusalém, onde nós seremos introduzidos no Monte Sião, que é a Nova Jerusalém, e não estando nós aqui em uma Jerusalém terrestre. E aí eu termino a minha fala citando um texto, apenas citando, sem ler, de Hebreus 13, né, que vai falar lá pelo verso 12, que nós, porém, né, não temos cidade aqui permanente. E o escritor aos Hebreus, ele está falando isso depois que ele falou lá em capítulo 12, que nós não chegamos ao monte palpável, mas no Monte Sião, a Nova Jerusalém, a cidade santa. No capítulo 12, aí no 13, ele vai dizer: olha, nós não temos aqui cidade permanente, mas nós aguardamos a que há de vir. Então, veja, irmãos, nós não estamos aguardando a que há de vir no final do milênio, nós estamos aguardando a que há de vir agora. É isso que nós temos que entender. Existem um monte de séries, de pontos difíceis para acreditar nisso, porque se a gente pensar assim, tem que encaixar isso aqui, tem que pensar assim e tal. Porém, eu acredito
que todos esses pontos difíceis das escrituras, eles têm uma explicação, do qual não é o objetivo nosso aqui na live hoje. Porém, eu queria terminar dizendo isso. Parte da esperança nossa, irmãos, é que com a volta de Cristo, o anelo que nós temos que Cristo venha, que nos encontremos com ele, é também que nós desejemos, como o escritor aos Hebreus disse, né, que nós aguardemos a nova Jerusalém que há de vir também, porque isso também faz parte, não é? E como Pedro disse em 1 Pedro, se não me falha a memória, ou 2 Pedro, capítulo 3, no verso 13, que também nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Ou seja, novos céus e nova terra, nova Jerusalém, né, tem tudo a ver com volta de Jesus. É para isso que nós estamos, melhor dizendo, é isso que nós estamos aguardando. Então, esse é o meu desejo, que você fique firme, e que nós possamos chegarmos até o fim, né? Sermos perseverantes até o fim. É isso, eu termino a minha fala aqui, estou muito feliz de poder ter participado nessa live, amém? Um abraço para todos Glória vocês. a Deus. Irmãos, eu vou só fazer uma consideração final antes de encerrar a nossa live, tá? Esse PDF que eu vou compartilhar com vocês, ele é um PDF que faz parte lá do nosso curso Escatologia Revelada, tá? Que eu vou estar compartilhando, eu vou deixar ele disponível aqui no link da descrição, no comentário fixo e na descrição do vídeo, tá? Depois eu vou mandar para o pastor Alex também, se ele quiser, ele pode deixar lá no canal dele o link para poder baixar, para que todo mundo tenha acesso. Não precisa se preocupar em bater print da tela, porque eu vou disponibilizar ele para todo mundo. E, inclusive, irmãos, esse PDF ele é interativo, é o primeiro desse tipo que eu estou fazendo, ele é interativo, porque você pode clicar nele e ele tem links. Por exemplo, se você clicar em cima da imagem, você vai poder assistir de novo. Mas qual que é o detalhe? A ideia, o objetivo desse PDF é que quando você baixar, você compartilhe com mais pessoas também, para que elas possam assistir também. Aqui você vai ter as duas aulas. A primeira que a gente fez, o Êxodo na visão macro, com o pastor Dionei, vai ter ali na primeira porção, vai ter o slide para você clicar e poder assistir a aula, e vai ter aqui, quando chega na segunda aula, vai ter esse card também, onde você pode clicar em cima dele, ou no link abaixo, e vai poder assistir a aula. Qual que é o objetivo? Se você foi abençoado, você também pode abençoar outras pessoas para que elas cheguem a esse entendimento. Nós cremos, irmãos, que a vinda de Cristo ela está muito próxima, irmãos. E o nosso objetivo é alcançar o máximo de pessoas, é fazer com que a palavra chegue em mais pessoas. Então, no mais tardar agora, se não hoje, amanhã já vai estar disponível no meu canal. Eu vou mandar para o pastor Alex também, vai estar disponível no canal dele também. E a gente manda ali para vocês poderem baixar. Lembrando que esse PDF vai ter as duas aulas que a gente abordou sobre o Êxodo. A minha ideia, a minha projeção era fazer 3 lives, né? A primeira falando do Êxodo na visão macro, apontando para 2000 anos, a segunda na visão micro, apontando para os 7 anos e o livro do Apocalipse, e a terceira falando sobre o deserto, né? A primeira era com Dionei, a segunda com o pastor Alex, a terceira com o pastor Israel. Mas, irmãos, devido a uma cirurgia que eu vou ter que fazer agora, daqui 3 dias, da garganta, eu vou ficar uns dias afastado, né? E aí nós vamos adiar a terceira live, mas assim que eu voltar, a gente vai gravar a terceira live falando sobre o deserto também, eu e o pastor Israel, vai ser uma sequência de 3 aulas, então a gente vai disponibilizar isso também para vocês, e espero que vocês sejam muito abençoados. E lembrando, irmãos, daqui a pouco eu estou de volta, tá? Essa aula vai estar disponível aqui, vai estar disponível nos nossos diversos locais, e eu espero que você tenha sido muito abençoado, e que você possa mandar e compartilhar não só o assunto, o PDF, com muitas pessoas, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus e saibam, a gente está chegando na reta final, a gente está chegando no período que Deus vai levantar suas testemunhas, vai ter momentos onde a gente vai ter que sair para o deserto, também vai chegar esse momento literal, né? Mas a gente vai ver o céu se abrindo, irmãos. A gente vai chegar no Monte Sião, a gente vai cantar o novo cântico, tem muitas coisas. Irmãos, está chegando o final do 144,
né, dos 400 anos de escravidão, dos 2000 anos, dos 40 anos do deserto, tá tudo chegando ao final. Irmãos, em breve a gente vai ver a vinda de Cristo e o céu se abrindo. Então, se prepare, porque grandes coisas Deus vai fazer. Deus preparou grandes coisas para o final também, tá bom? Então, gente, um abração e a paz de Cristo para todos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Shalom.